Boa noite a todos, que nós possamos, desse nosso encontro, buscar, né, aquilo que nós viemos aqui, que possamos sair daqui abastecidos de tudo aquilo que nós necessitamos. Nesse capítulo, que é o capítulo 27, ação da prece e transmissão do pensamento, nós vamos falar um pouquinho da prece, das preces inteligíveis. O que são preces inteligíveis? É aquela prece de fácil entendimento, de palavras simples, objetivas. Porque muitas vezes, quando nós vamos fazer uma prece, primeiro que nós imaginamos, para que eu tenho que pedir se Deus já sabe tudo o que eu necessito? Nós precisamos sim pedir. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós precisamos pedir. E o que significa isso? Mostrar para Deus a nossa obediência, que nós precisamos, o que nós queremos. E aí, o que nós queremos? De forma simples e clara para entender. Porque às vezes nós amanhecemos lá e nós pensamos, hoje eu vou tomar meu café, aí eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, e a gente já imagina um monte de coisas e vai saindo aquilo tudo, né, sem pensar. Então, não, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser específico e, principalmente, a gente tem que ser sincero de coração. Pedir aquilo que realmente nós precisamos. Será que tem uma fórmula? Será que nós precisamos ajoelhar? Será que nós precisamos ficar de mãos postas? Tem tudo isso? Existem algumas pessoas que fazem dessa forma e acreditam que deve ser assim. Mas a verdadeira prece é aquela em que nós nos conectamos com Deus, que nós nos sentimos lá pertinho dele. Como quando nós éramos crianças que machucávamos o joelho, alguma coisa que a gente corria, a mãe abraçava a gente, fazia aquele carinho, já vai passar, dava uma sopradinha. Diante de Deus nós somos assim ainda. Crianças, né, buscando no sentido figurativo, evidentemente, que cada um de nós já tem muito conhecimento e a gente sabe que não é assim. Mas de uma forma alegórica para a gente entender melhor. E qual é o momento em que a gente é mais sincero? Que momento que a gente faz aquela prece de verdade mesmo? Será que é no momento que a gente está feliz, que a gente está numa festa, que a gente voltou do evento que foi muito gostoso? Infelizmente a gente sabe que não é assim. A prece verdadeira mesmo, aquela prece que sai lá do nosso coração, é quando a gente está passando por uma dificuldade, principalmente por uma doença, por uma dor muito forte. E ainda mais quando essa doença afeta alguém que a gente ama. Por exemplo, uma mãe com o seu filho, ela daria qualquer coisa e fala muitas vezes: por que ele está passando por isso? Eu que deveria passar. A gente faz isso. Mas aí a gente pede, né, com toda sinceridade, a gente pede para aquela pessoa que a gente ama, para ela passar, para não acontecer aquilo para ela, que passe para a gente. Mas a gente esquece que a cada um será dado segundo suas obras, segundo sua necessidade e seu merecimento. Somos espíritos eternos, imortais, mas somos individualidades. Eu não posso passar por aquela situação que o meu filho, por exemplo, tem que passar. Eu posso pedir para Deus colocar para mim, mas eu não vou ser atendida. O que eu vou conseguir, sem sombra de dúvida, através dos meus pedidos, da minha prece, é ajudá-lo a passar por aquele momento
com mais tranquilidade, apoiando, vibrando por Ele, auxiliando naquilo que eu consigo. Porque a gente não consegue tirar a doença daquela pessoa e passar para a gente, por exemplo. Por que nós estamos usando a questão da doença? Porque é verdade, é só nós analisarmos quando que nós realmente fazemos a prece, do coração mesmo. E muitas vezes nós buscamos Deus e colocamos Ele no nível dos humanos, de nós. Quando algumas outras pessoas que têm uma crença diferente da nossa, eu vou subir a escada de não sei aonde, de joelhos. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer uma vela do tamanho da... Isso não é uma crítica, é só uma... Eu vou fazer isso se o Senhor fizer aquilo por mim. E não é assim que funciona. Deus não castiga ninguém. Criou as suas leis. Nos criou, tá lá, segue essas leis. Mas sempre nós temos a chance de reparar, de nos... Muitas das vezes que nós fazemos a Deus, não dá para Ele atender os nossos pedidos. Porque para nós, naquele momento que nós estamos pedindo, segundo a nossa capacidade e o nosso entendimento, a gente acha que aquilo lá vai resolver a nossa situação. Mas nós sabemos que nada é por acaso. Tudo que acontece tem um significado, ou para o bem ou para o mal. E muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus, eles não se realizam naquele momento. Outras vezes nós estamos já recebendo aquilo que nós pedimos e nós não nos damos conta porque nós já estamos pedindo outra coisa. E às vezes o que nós pedimos hoje, ele vai se realizar daqui um mês, 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos. Mas agora, para quê? Eu pedi naquela... Não, é porque hoje, por exemplo, nós estamos pedindo, não era o melhor para nós. E aí, quando acontece, se nós tivermos a capacidade de lembrar, de observar, a gente vai falar, puxa vida, olha, é o que eu pedi lá atrás. Mas muitas vezes nós ainda não conseguimos perceber as benesses que nós recebemos. Nenhuma prece, nenhum pedido fica sem resposta. Todos os nossos pedidos, todas as nossas preces são atendidas. Mas como nós já dissemos, não necessariamente da forma que nós achamos que é aquilo que é bom para nós. Por exemplo, todo mundo quer ganhar na loteria. Nossa, seria perfeito. Como eu tô sem dinheiro, como eu estou sem trabalho, como eu estou lutando para estudar, eu estou lutando para sobreviver, aqueles que têm filhos, a dificuldade, e aí a gente pensa, nossa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas a gente não ganha, a gente fica pedindo para Deus, a gente não ganha na loteria. Por que será? Ou então... A gente vê, recentemente a gente acompanhou, né, a catástrofe lá no Rio Grande do Sul, né, que foi devastado. E vai adiantar a gente rezar e falar assim, Deus, tira aquela lama que cobriu lá, ajuda a limpar aquela casa. Vai adiantar? Ou faz parar de chover? Provavelmente não, porque aquilo tem uma causa, tem uma razão de ser. Mas o que nós podemos fazer em qualquer circunstância? Nós estamos falando aqui de um exemplo específico. Nós podemos sim elevar o nosso pensamento a Deus, pedir forças para aquelas pessoas, envolver elas em bons sentimentos, que elas possam passar por aquela situação. Isso nós podemos fazer. E aí, outro exemplo que nós demos aqui da loteria. Aí nós ganhamos na loteria.
Aliás, antes de nós ganharmos na loteria, nós tínhamos planos. Bom, se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar minha família, depois eu vou ajudar meus amigos, eu vou fazer aquele sonho que eu tinha de ajudar no asilo, na creche, não sei na onde, eu vou ajudar. Aí a gente ganha na loteria. A gente não vai ajudar, a gente não vai fazer. Porque assim, aí a prova da riqueza é uma prova muito difícil. Aí a gente começa a imaginar coisas que a gente gostaria muito de fazer e que a gente não teve condições, a gente não tinha antes de ganhar na loteria. Então, a creche, o asilo, não, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, olha só, se a gente ganhar na loteria, olha o que a gente vai deixar de fazer. Então, quando a gente está lutando com dificuldades, o que a gente faz? A gente está construindo virtudes, a gente está se aprimorando, está aprendendo a ter paciência, está aprendendo a respeitar a dificuldade do outro. Então, assim, nós realmente não sabemos, nós pedimos, nós podemos pedir sim, mas dificilmente nós sabemos o que é melhor para nós. Há uns 20 anos, nós conhecemos uma senhora, ela tinha quase 90 anos já, e debilitada por conta da sua idade e tudo, mas ela ainda estava lúcida, tudo, e ela era uma pessoa que era muito boa, ela era uma pessoa que desejava muitas coisas boas para as outras pessoas e fazia, apesar dos poucos recursos materiais que ela tinha, mas ela fazia. E aí a filha dessa senhora, tinha acho que uns 50 anos, ela adoeceu, uma doença muito séria. E ela, buscando tratamento, que era uma cidadezinha pequena, então a filha tinha que se locomover para uma cidade maior, enfim, todo um sofrimento até descobrir o que era aquela doença, ela acompanhando aquilo e vendo a filha naquele sofrimento, e ela começou a rezar. Nas suas preces, ela pedia para Deus deixar a filha dela ficar boa, e falava, eu já estou com essa idade, a minha filha tem 50 anos, me deixa eu passar por isso e deixa minha filha saudável. E ela realmente, ela começou a pedir isso para Deus. E ela chegou um momento, ela ficou decepcionada. E o estado da filha só se agravando. E ela ficou decepcionada. E ela falou assim, eu não vou mais rezar, não vou pedir, porque Deus acho que está surdo. Tanto que eu peço, ele não me atende, então eu não vou mais pedir. E aí, como tudo na vida passa, ela desencarnou no dia 25 de novembro e a filha dela no dia 19 de dezembro. E ela desencarnou tranquila, como as pessoas que viram a hora que ela se desligou, disse que foi como virou para o lado e partiu. E medida nas preces que ela fez, ela estava pensando de uma outra forma, mas a bondade divina, a sabedoria, não dá para a gente comparar. Então, assim, com certeza ela recebeu, sim, a ajuda que ela pediu. Não da forma que ela queria, mas com certeza ela recebeu. Então, é dessa forma que muitas vezes nós não percebemos o quanto de coisas boas que nós recebemos. Quando nós passamos por dificuldades, a gente reclama, a gente fala que não é justo, que não é isso, que não é aquilo, porque a gente ainda não consegue ter esse entendimento. E nós colocamos aqui logo lá no começo, que a condição da prece, o que a gente tem, de que forma que a gente pode se ligar a Deus. E nesse caso aqui dessa senhora, algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, mas ela estava pedindo com sinceridade, e por que Deus não atendeu? Mesmo apesar de todo esse outro entendimento que nós tivemos, que nós olhamos e pensamos, e
dá para constatar que ela recebeu, mas ainda tem outros irmãos da gente que ainda não conseguem entender isso. Nós não conseguimos ainda. Quando nós estamos falando do outro, é mais fácil. Aí a gente entende. Aí nós falamos assim: todos somos irmãos, porque somos criados e filhos do mesmo Pai, que é Deus. Mas não é assim. Nós ainda não conseguimos amar o filho do vizinho da forma que nós amamos o nosso filho. Porque nós ainda amamos com apego. Nós ainda queremos alguma coisa em troca. Toda dor, ele tem um significado. A dor não é um castigo, ela é um alerta. Se nós, como falamos anteriormente, se nós não estivermos passando por dificuldades, nós não vamos modificar, nós vamos continuar daquela mesma forma. Quem já não observou, às vezes na nossa família, um parente ou uma pessoa ali que está passando por uma doença séria, por um sofrimento muito grande. E o que nós aprendemos com isso? Alguns ficam revoltados, que vão falar que não está certo, que aquela pessoa é uma pessoa boníssima, que ela não merecia passar por isso. Outros vão olhar aquilo e vão se modificar. Vão colocar um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção. Na maioria das vezes, aquela pessoa está passando por sofrimentos muito grandes, mas ela não reclama. Às vezes ela chora, às vezes é uma coisa muito difícil, mas sempre o exemplo que fica para a gente é assim: como ela foi forte, como ela lutou e como ela não perdeu por nenhum momento a sua fé. Eu vou vencer, eu vou ficar bem. Essa passagem aqui é só por um tempo. E a nossa vida continua. E tudo aquilo que nós não conseguirmos fazer nessa e nas outras, vamos ter outras oportunidades. É a reencarnação, através da reencarnação. Nós vamos melhorar aquilo que nós não conseguimos ainda. Não que na próxima eu consigo tudo. Não, não é bem assim. Então nós temos que fazer tudo aquilo que nós podemos agora, dessa forma, e sabendo disso, depois eu vou ter mais oportunidade. Mas não que, eu vou deixar tudo para depois. Nós sabemos que não. Então, que quando nós percebermos qualquer dor, qualquer situação, é um alerta. Vamos nos modificar. Esse é o convite que a dor nos faz. Vamos nos modificar. Ela é um alerta para que a gente se modifique. E mais, antes aqui de terminar o nosso tempo, prece pelos mortos, pelos espíritos desencarnados. Muitas pessoas acham que não, isso aí é besteira. Não é besteira. É muito importante que a gente lembre dos nossos entes queridos e no geral, eles se sentem acolhidos e felizes por estarem sendo lembrados. Porque se nós sabemos que só vamos trocar essa roupagem aqui, nós vamos continuar a nossa jornada. E que bom quando nós estivermos lá, ver que alguém está lembrando da gente, está fazendo uma prece pela gente, desejando que a gente continue, a vida continua. Então que nós possamos estar, quando a gente lembra dos nossos entes queridos, lembrar com carinho, lembrar com amor, desejar para eles coisas boas, porque muitas vezes a gente lembra só das coisas ruins, das coisas tristes que aconteceu com a gente, nesse nosso período com eles. Então a prece, ela é em qualquer tempo, em qualquer lugar, ela é sempre benéfica
para nós em primeiro lugar. Quando nós colocamos um sentimento bom no nosso coração, ele se ilumina. E essa luz nós dividimos também com aqueles que nós estamos desejando as coisas boas. E que nós, então, possamos sempre lembrar que nós sofremos as consequências das nossas falhas. Não é que Deus está nos castigando, ou eu estou sendo castigado porque eu não sei o que eu fiz. Que bom que nós não sabemos o que nós fizemos. Que bom. Porque com certeza nós não teríamos condições de suportar muitas histórias que já, através aí das nossas vivências todas que nós já tivemos. Então que nós, meus amigos, possamos, não precisamos ajoelhar e fazer, mas que nós possamos transformar o nosso dia a dia, o nosso trabalho em prece. Porque muitas vezes aceitar aquele trabalho que nós estamos fazendo, por mais difícil que ele seja, aceitar e agradecer por ter aquela oportunidade. Isso também é uma prece. Nós podemos estar em prece o tempo todo, agradecendo. A gente senta lá na beira da cama e meia hora a gente fica rezando: Pai nosso que está no céu. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que... Então, pode ser pequenininha. Deus, obrigada por mais esse dia, mas que saiu do nosso coração. Pronto, essa que é a verdadeira prece. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.